João Carlos Pereira é presidente da direção do Atlético Clube Marinhense há cerca de 1 ano e meio. Estamos hoje aqui do lado de fora do Campo da Portela. As instalações foram fechadas a cadeado em julho de 2025. Como é que o clube tem vivido desde essa altura? Que prejuízo é que esta situação trouxe ao clube e que soluções é que foram encontradas? Como disse, muito bem, nós acabámos de fazer mais um aniversário do clube. São 103 belos anos. Estamos a viver um momento de dificuldades financeiras, que não é uma coisa nova. Creio que o facto de não podermos ter acesso ao Campo da Portela nos tem criado muitas dificuldades. Essa não há que fugir. Tenho aqui que enaltecer publicamente o esforço de toda a gente que está envolvida no dia-a-dia, no clube, funcionários, operacionais, treinadores, os nossos atletas, os pais dos nossos atletas, enfim, sócios que têm sentido na pele esta dificuldade. Tem sido um esforço tremendo por parte da estrutura para corresponder ou para fazer face a estes constrangimentos todos. Mas pronto, nós estamos, felizmente, estamos rodeados de pessoas que prestam um serviço e ajudam bastante o clube, continuam a acreditar no clube, muitos deles de forma silenciosa, sem demonstrações públicas do esforço que desenvolvem. Isto é de enaltecer, demonstra também um pouco a forma como se está a viver, como se estão a viver as interações e as dinâmicas sociais dentro do clube. O clube está um bocadinho mais próximo das pessoas, as pessoas não vão deixar cair o clube. Isto é um sinal muito positivo, é algo que me permite ter otimismo e estar positivo quanto ao futuro do clube. E pronto, temos feito face a estas dificuldades da forma como temos conseguido, com muito esforço, com muita dedicação, numa tentativa de encontrar soluções, procurando soluções junto de organizações da nossa cidade. Não nos podemos esquecer que a Câmara Municipal tem sido um parceiro fundamental nisto, mas, como deve calcular, tudo isto tem custos operacionais, também tem custos financeiros. De repente tivemos que reestruturar um pouco todas as nossas operações, tivemos que despender mais recursos, enfim, não tem sido fácil. Creio que é uma situação que era completamente evitável. Eu pessoalmente não entendo o porquê desta situação, ou seja, talvez eu entenda, mas à luz de algo que é colateral ao foco, ou àquilo que devia ser o foco da questão. Mas pronto, aqui estamos, de forma positiva, a encarar a realidade, que é esta a nossa realidade. Em termos de futuro, nós acreditamos e temos sinais que nos indicam que as coisas se podem resolver em breve. Estamos otimistas quanto a isso. Temos desenvolvido contactos, temos feito reuniões, temos tentado resolver isto o mais cedo possível, mas não foi possível. Mas estamos otimistas quanto à resolução para breve desta questão, de uma forma ou de outra, porque na realidade, mesmo sem se finalizar o acordo com o promotor, nós temos que ter acesso à Portela, porque isto nos coloca problemas gravíssimos. Perdemos atletas, temos perdido muita coisa, ganhámos outras. Conseguimos mobilizar mais pessoas à volta do clube, conseguimos aumentar o número de sócios ativos, enfim, há uma outra dinâmica que no fundo também é resultado de todo o contexto que temos, mas acho que ultrapassámos alguns limites
que não havia necessidade. Está-se a referir à atuação do associado Juventino Fernandes? Não, estou-me a referir à situação de sermos privados de usufruir do espaço que há 100 anos, ou à volta disso, que é a nossa sede, o nosso local de trabalho, onde nós temos desenvolvido muitos jovens atletas, temos, creio que, impactado no desenvolvimento de muitas pessoas, que algumas delas até são notáveis da nossa comunidade. Enfim, é uma situação que era evitável. Estamos no início de um novo ano, 2026. Esta situação de bloqueio das instalações já tem sensivelmente 6 meses. Como é que estão as relações com o associado Juventino Fernandes e, em concreto, o que é que se pode dizer relativamente à resolução no curto e médio prazo desta situação da Portela? Vamos tentar aqui dissociar as coisas. Primeiro, o Sr. Juventino Fernandes, como para mim, eu continuo a dizê-lo, é uma pessoa que eu respeito bastante, é uma figura inegável e incontornável na vida do clube. O seu nome vai estar sempre ligado à história do Atlético Clube Marinhense. Eu lembro-me sempre, para mim ele é o presidente do Marinhense, porque sempre o vi dentro do clube, sempre o vi exercendo diversos cargos, mas ele esteve sempre presente. Aquilo que ele fez foi um gesto, ou tem sido gestos sucessivos de altruísmo para com o clube, e nós não nos podemos esquecer disso, e o clube tem que estar grato a uma pessoa que sacrifica a sua vida pessoal, a sua vida financeira, o seu tempo, a sua energia para tentar contribuir para um projeto de um clube que terá que ser sempre representativo de uma comunidade, de uma cidade, enfim, a cidade também tem que estar à volta do clube, e é isso que nós pretendemos, mas por outro lado, eu não quero criticar pessoas, quero criticar o gesto ou o acto de impedir o clube de usufruir do seu dia-a-dia ou de poder desenvolver as suas atividades cotidianas e diárias de forma normal e natural. Portanto, não é uma coisa que eu, enquanto sócio do clube, enquanto adepto do clube, acho que era evitável. Nós somos pessoas crescidas, somos pessoas adultas, era desnecessário porque isto não nos leva a lado nenhum, pelo contrário, criou-nos muitas dificuldades, que não havia necessidade de passar por elas, mas pronto, é desta forma que eu vejo, sem nunca deixar de ter um sentimento de gratidão para com o Sr. Juventino Fernandes e a sua família, naturalmente. Há a nota de que há um promotor interessado em adquirir as instalações aqui onde está o campo da Portela para a construção de um centro comercial, que já terá havido até contactos com a Câmara Municipal. O que é que sabe a esse respeito e o que é que pode partilhar? Aquilo que eu posso partilhar é que já há muito tempo que isto está a ser desenvolvido. Nós, numa fase inicial, tivemos que desenvolver um trabalho de consciencialização ou de sensibilização do anterior executivo sobre esta situação. As pessoas sempre tiveram uma abordagem muito otimista, muito colaborativa, sentimos o mesmo do novo executivo, por isso é que eu, de forma muito tranquila, muito positiva, sei que o Marinhense vai ter apoio sempre da Câmara Municipal. Isto também foi um trabalho que foi feito por esta direção, porque as relações entre o Marinhense e outras instituições da cidade não eram as melhores. Há um interesse, o interesse é global, é do Marinhense, é do promotor, é do Sr. Juventino Fernandes, é da Câmara Municipal, é da comunidade, é dos sócios do Atlético Marinhense, e creio que estamos preparados para dar esse passo. Tem sido um trabalho muito difícil, com avanços, com recuos, muita discussão, enfim, eu quero olhar para isto de forma positiva. A verdade é que estamos a chegar a começar a ver a luz ao fundo do túnel. Já estivemos em fases anteriores, ou em momentos anteriores, em que as coisas estiveram quase a resolver-se, por uma razão ou outra não foi possível. Estas coisas têm o seu timing e nós temos que respeitar estes timings.
espero que muito em breve a gente consiga resolver isso e estar preparados para depois, para o passo seguinte, porque infelizmente perdemos demasiado tempo e demasiada energia à volta deste tema e que nos foi criando algumas dificuldades em termos de implementação do nosso projeto. Enfim, estas coisas são o que são e tivemos que as encarar e creio que agora estaremos em condições de muito em breve isto se resolver. Faltam cerca de 6 meses para terminar este mandato de 2 anos. No início, quando falámos, ao fim também, sensivelmente 6 meses, referiu que tinha estado a apagar fogos numa fase inicial, a ser confrontado com algumas situações que não esperavam. Nesta altura e com este limite temporal de 6 meses, pensa que consegue chegar ao final deste mandato com esta situação resolvida até junho, julho? Poderemos de facto ter a situação da Portela desbloqueada? Sim, muito objetivamente sim. Aliás, inicialmente esta era e continua a ser a nossa prioridade. Tínhamos um projeto para implementar, tivemos que encarar constrangimentos de ordem financeira, desenvolvemos diversos planos de pagamento a terceiros, a fornecedores, a atletas, treinadores, enfim. Aos poucos temos vindo a fazer face a esses compromissos. Neste momento estamos numa fase terminal de pagar a instituições como a Federação Portuguesa de Futebol, como a Associação de Futebol de Leiria. Infelizmente não conseguimos ainda resolver todas as situações, porque, enfim, são recursos escassos, temos que gerir muito bem. Acho que do ponto de vista financeiro, o nosso financeiro fez um trabalho fantástico até o momento. Enfim, a vida continua, estamos em condições de dizer que estamos bastante melhor em termos financeiros, mas não estamos ainda livres de encargos que continuam a ter que ser satisfeitos mês a mês. Fizemos planos, temos acordos de pagamentos até 2027, mas pronto, estamos bem melhor, há um maior desafogo financeiro, pelo menos não temos que andar a levantar tapetes à procura de tostões, mas continuamos a sofrer na pele todos os meses a dificuldade de ter que satisfazer as necessidades financeiras e económicas do clube. A compra da Portela pelo promotor, fala-se num valor de volta dos 3 milhões de euros, em que 1 milhão seria para resolver estas questões financeiras, nomeadamente com o associado Juventino Fernandes, e os 2 milhões remanescentes para a construção da academia. Eu gostava só de tentar perceber o que é que falta de facto, qual é a pedra que tem estado aqui na engrenagem e que falta polir para desbloquear o processo definitivamente. Eu não queria ser muito maçador e entrar aqui em demasiados detalhes. Creio que o mais importante aqui percebermos é que houve um determinado tipo de coisas que tiveram que ser satisfeitas para chegarmos até agora. Falta, na realidade, meter no papel e assinar o acordo entre o promotor e as marcas que se vão associar a este projeto. Isto prende-se com gestão de franchisados, de obtenção da assinatura das pessoas certas em representação das marcas, e a partir daqui vai-se desencadear o processo em que entra um projeto na Câmara e a Câmara e os serviços da Câmara vão aprovar isto seguramente, porque uma das condições obrigatórias para que isto seja possível é que isto seja de interesse público e, naturalmente, acho que estamos todos de acordo, pelo menos os intervenientes no processo, estamos todos de acordo que isto serve os interesses públicos da comunidade, da cidade, do município, e a partir daí tudo se vai despoltar. A partir daí vamos ter que começar a pensar no próximo seguinte, que já está preparado, que é onde é que vamos utilizar estes recursos. É claríssimo para mim e para esta direção que em momento nenhum este dinheiro vai ser utilizado para comprar jogadores ou para trazer treinadores ou para o que seja. Nós queremos garantir que o clube tenha património, que tenha capacidade de crescimento, para que outras gerações de dirigentes possam vir e tenham
um caminho desbravado e que possam implementar projetos ambiciosos e com ideias novas, ideias frescas. Pronto, este é o nosso objetivo, tem sido o nosso propósito e o trilho está traçado e vamos continuar em cima dele. Relativamente à localização da academia, já se pode saber alguma coisa mais concreta? Felizmente estamos num contexto onde há terrenos à nossa volta. Naturalmente nem todos têm as melhores características, nem todos têm a melhor localização. Conseguimos reduzir isto a 2, 3 locais. Estas coisas são todas muito complexas porque envolve negociações, envolve coisas que são importantes e que muitas vezes o segredo é a alma do negócio. Eu lamento não poder dizer ainda, mas é uma questão de tempo, mais tarde ou mais cedo as coisas vão se resolver. Temos 2 ou 3 possibilidades de ação, não só em termos de localização, como sentidos ou direções em que pretendemos avançar. Uma academia só, um espaço mais uma academia, enfim, parcerias que estão a ser discutidas e em cima da mesa. A Câmara Municipal está por dentro de tudo, tem sido um parceiro excepcional, assim queremos que assim continue, e a Câmara também tem a nossa garantia de que nós vamos estar de forma proativa a implementar um projeto que nos permita alavancar recursos que nós temos aqui na cidade, porque nós temos um estádio municipal, temos uma zona desportiva única, que neste momento carece de alguma obra, de alguma requalificação e de, quem sabe, a gente aproveitar esta onda para otimizar todos estes recursos. Relativamente ao projeto que tinham para a área da formação e no que se refere ao futebol sénior, o que é que pode dizer? O nosso projeto da formação está a correr muito bem. Eu não gosto muito de meter a tónica nos resultados, eu gosto mais de me focar nos processos e nos sistemas. Posso dizer que nós tínhamos um projeto desportivo a implementar com uma mudança de paradigma que não está ainda a ser implementada a 100%, mas a verdade é que demos passos seguros, reestruturámos a estrutura técnica do clube, temos melhores recursos humanos, estamos a tentar, ou seja, tivemos um retrocesso neste processo com a impossibilidade de entrarmos neste espaço. Isto atrasou muito, mas a verdade é que conseguimos fazer as coisas de maneira bastante boa perante as dificuldades e eu diria que não é fácil estarmos a fazer aquilo que estamos a fazer com os recursos que temos e estes constrangimentos todos. Temos 2 equipas nacionais, estamos em vias de, se Deus quiser, ter uma terceira. Se não tivermos, não é por aí, porque o projeto do clube vai continuar, independentemente dos resultados de uma equipa ou de outra. Falou dos séniores. Como sabe, os séniores é um tema quente. É onde se esgotam a maior parte dos recursos, sobretudo financeiros, que nós não temos. Nós temos um parceiro, fala-se em investidor, mas no fundo é um parceiro que fez um acordo ainda com a anterior direção. Nós fizemos um aditamento a esse contrato porque achámos que devíamos alterar algumas coisas no contrato de forma a que nós também pudéssemos não canalizar tanto recursos para os séniores, porque tínhamos necessidades mais urgentes na formação e no clube em si, porque muitas das vezes nós pensamos, temos que subir divisão, temos que atingir isto e temos... Neste momento tivemos que fazer há uns meses atrás tivemos que repensar tudo isto e porque estávamos em modo de sobrevivência. Ainda não estamos muito melhor, ou seja, estamos melhor, mas não estamos a viver uma vida tranquila, mas é importante percebermos que temos um parceiro que já tinha na altura 100% das responsabilidades financeiras, neste momento terá 100% das responsabilidades financeiras, na altura não teria,
Ele toma decisões, ele é que contrata treinadores, ele é que despede treinadores, ele é que contrata jogadores, toda a estrutura do clube. Não é o presidente que despede um roupeiro, nem nada, nem que escolhe bolas, nem equipamentos, nem nada. Temos que perceber isto. O clube e o presidente zelam por que se cumpram determinados parâmetros, determinadas coisas, nomeadamente que não se mude o emblema, que não se mude as cores, enfim, coisas desse género. Este aditamento de contrato que termina no final desta época, por uma questão de princípio, nós achamos que os contratos são para cumprir. Faremos e continuaremos a fazer o que pudermos para contribuir para que o contrato seja cumprido. Esperamos que da outra parte o nosso parceiro também o cumpra. Naturalmente ele tem passado por muitas dificuldades, podemos questionar muita coisa que nós próprios não estaríamos inicialmente de acordo, como por exemplo contratar muitos jogadores. Nós gostaríamos, porque esse é o nosso projeto, gostaríamos de ver mais jogadores na nossa região, da nossa cidade, mas enfim, encaramos isto como um período de transição. Os resultados não estão a ser os melhores nos séniores, é uma coisa que nos custa, mas também, da mesma forma como eu olho para os resultados na formação, também olho para os resultados nos séniores da mesma maneira. Não é o fim do mundo não ter os melhores resultados, nós temos é que criar condições para que o clube possa ter um futuro diferente. E muitas das vezes, se isso implicar dar passos atrás, já não dá passos, nós damos passos atrás. Porque no fundo aquilo que se pretende, isto é um projeto a ser implementado a médio e longo prazo e não é uma coisa de curto prazo, portanto os resultados por si só vão validando ou não o processo, vão direcionando o projeto para um lado ou para o outro, mas não podemos perder nunca o norte. E é isso que está na nossa cabeça. Olhando precisamente para o futuro, está motivado para se recandidatar a mais um mandato? É assim, eu e a minha direção, nenhum de nós precisa de protagonismo, nem de clube para fazer as nossas vidas. Felizmente, a minha vida tem sido direcionada num determinado sentido, projetei-a desta maneira e eu sabia que mais tarde ou mais cedo o meu caminho ia-se cruzar de novo ou ia-se alinhar de novo com o Atlético Clube Marinhense. Calhou ser naquela altura. Perante todas estas dificuldades, o mais normal seria nós sairmos para que pudesse entrar mais gente que pudesse contribuir para fazer mais coisas, mas a verdade é que perante este cenário, perante todos estes constrangimentos, acho que não é o momento de abandonar este projeto por várias razões. E nós estamos cada vez mais unidos, mais alinhados, vamos continuar todos, queremos mais gente a juntar-se a nós, queremos desenvolver o nosso projeto. Eu sei que tem sido um tema quente o facto do Presidente estar fora. Eu queria esclarecer aqui uma coisa. O Presidente está fora, mas criou condições para que a estrutura tivesse capacidade de resposta para o dia-a-dia do clube. Tenho vice-presidentes que são pessoas que estão de corpo e alma aqui, a estrutura vai ser melhorada se os sócios assim entenderem e se nós continuarmos no clube, e eu repito, se os sócios assim entenderem, cá estaremos para reestruturar isto ainda melhor. Não é caso único que um presidente não esteja a 100% num clube, aliás até há clubes profissionais com SADs esportivas que têm proprietários e presidentes que estão a viver nos Estados Unidos e milhares de quilómetros, portanto este não é um, sei que não é a mesma coisa do que se eu estivesse aqui presente, isso não há dúvida nenhuma, sobretudo na implementação do projeto na nossa formação, não está a ser o ritmo que pretendíamos, mas estamos a dar passos, há indicadores que nos deixam otimistas e estou muito bem acompanhado. E se Deus quiser ainda vamos ter mais pessoas a juntar-se ao projeto e estamos otimistas quanto ao futuro e não é o momento de deitar a toalha ao chão e os nossos sócios têm
tem um grupo de pessoas muito empenhadas em tocar para a frente todos estes temas e estas ideias e estas coisas que ainda faltam implementar. Para terminar, uma frase muito breve para resumir, então, que mensagem é que gostaria de deixar aos atletas, aos associados, aos colaboradores, a todas as pessoas que estão aqui envolvidas nesta família do Atlético Clube Marinhense, que já tem então 103 anos de vida? São 103 anos de história, temos uma história muito bonita, muito rica, mas temos muito mais coisas para obter e para conquistar no futuro. E não falo apenas em coisas tangíveis como um título, ou ganhar um jogo, ou um campeonato. O Marinhense tem uma finalidade, nasceu com objetivos, com um propósito, e nós, enquanto direção, temos que ser guardiões deste tipo de propósito. Servimos uma comunidade, queremos que a comunidade esteja próxima do clube, queremos ter melhores colaborações e melhores relações com todas as outras instituições da cidade, sobretudo os nossos competidores desportivos. Acho até que podíamos fazer coisas mais interessantes em conjunto, de forma a que a gente consiga aproveitar sinergias e avançar com as coisas que temos em mente. Muito obrigada e continuação. Obrigado, eu.